O que fazer por quem já se foi? Quando uma pessoa querida parte, quando ela desencarna, o que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o que nós podemos fazer quando uma pessoa querida desencarna e o que nós podemos fazer por ela. Bom, primeiro nós temos que ter muita consciência que cada processo de vida, o projeto de vida, ele é particular e de certa forma solitário. Porque as missões internas que nós temos lá na nossa mente, as questões que nos atraem, as nossas dificuldades, os nossos medos, são missões muito solitárias. Então, é dentro da nossa mente que nós resolvemos. Mas, realmente, de alguma forma, nós podemos ajudar quando alguém se vai? Qual seria a forma mais adequada? Então, veja, primeiro que excluímos todas as simbologias, excluímos todo tipo de situação ritualística que você possa fazer que vai ajudar. Porque símbolos, rituais, nada dessas coisas podem ajudar uma pessoa que desencarnou, porque o processo é particular, pertence a ela. Se fosse assim, nós poderíamos alterar aí o destino de qualquer pessoa, mexer na sua vida, melhorar, piorar, seria muito fácil isso e poderia-se dizer que a lei de ação e reação não teria validade nenhuma então, porque se você pode mudar o destino de uma outra pessoa de uma forma a beneficiar, fazendo uma espécie de um ritual, simpatia, feitiço, qualquer tipo de coisa, então não haveria lei de ação e reação, não haveria merecimento, não haveria justiça divina, não existiria nada disso. Mas nós sabemos que existe sim a lei kármica, a lei de ação e reação, e Deus observa a tudo e a todas as coisas. Quando alguém desencarna, cada um tem um estado mental particular de acordo com o seu pensamento, com as suas preocupações, com os seus apegos pessoais, suas necessidades morais, suas virtudes, seus erros, seus traumas. Então tudo isso, digamos que é o pacote combo da desencarnação, Você desencarna, você leva tudo isso dentro da sua cabeça. Porque realmente, riqueza, dinheiro, bens, o seu carro, a sua casa, nada disso você leva. Você não leva nem as suas roupas, O maior favor que você pode fazer para ajudar uma pessoa que desencarna, para auxiliar ela quando ela se vai, é o favor da oração. É a melhor prática de caridade que você pode fazer para uma pessoa que desencarna. Porque, veja, não existe uma outra coisa que você possa fazer para melhorar. Muitas pessoas perguntam, Anderson, um ente querido meu, avó, pai, mãe, marido, filho, desencarnou faz um mês. Recebeu ajuda? Sempre recebe ajuda. Sempre existe um bom espírito, um mentor espiritual, um espírito amigo que está ali junto em todas as situações. A questão é se este espírito ouve, vê, enxerga, percebe ou não essa ajuda. E o que separa isso? O que faz esse espírito ver, perceber, sentir e receber essa ajuda? É o estado mental. Se era uma pessoa pacífica, uma pessoa amorosa, uma pessoa querida, essa pessoa ela tem mais facilidade de receber ajuda. Mas era uma pessoa muito revoltosa, muito materialista, muito egoísta, essa pessoa tem muito mais dificuldade porque ela não vai enxergar os espíritos de luz. Então, geralmente, esse é o tipo de divisão. Algumas pessoas assim dizem, Anderson, mas desencarnou muito doente, com câncer. Doença, a gente não faz diferença. O que faz diferença é o estado emocional, Se essa pessoa tinha apego material ou não. Então esse é o grande divisor. O estado mental é que define como você vai ser ajudado. A ajuda está lá, a mão está estendida o tempo todo. A questão é, o espírito vai alcançar ou não? Então, pessoas
que geralmente são pacíficas, né? Pessoas que estão sempre tranquilas, que desencarnam com compreensão da situação. Essas pessoas sempre estão lá bem recebidas porque elas se propõem, elas mesmas se propõem ao acesso à ajuda. Não é Deus que vai lá e bloqueia, você não merece, né? Então ela consegue enxergar mais facilmente. E quando você ora, a oração é um veículo, é como um remédio para o espírito que desencarna. Então, quando você ora desejando que ela seja ajudada, que Deus tenha piedade, que o auxílio chegue, que o coração dela, principalmente, que o coração dela se abra para aceitar a ajuda divina, a ajuda dos bons espíritos, que o coração dela esteja aberto ao perdão, ao amor, ao afeto, né? Principalmente quando você sabe que essa pessoa tem muito problema de incompreensão, de não aceitação da morte, ou era muito materialista, apegada ao dinheiro. Ore pedindo para que essa pessoa vença os seus apegos, que ela vença essas dificuldades morais, o apego ao materialismo, aos bens, e que ela abra o coração para o afeto, para o carinho, para o amor universal. Então toda oração que você faz em favor daquela pessoa, para que ela receba ajuda, sempre vai auxiliar, sempre é bom. Algumas pessoas perguntam: Anderson, é verdade que o Espiritismo diz que que você não pode chorar quando alguém desencarna? Isso não existe, gente. Você pode chorar, você pode expressar a sua emoção. Seria até desumano dizer que alguém não pode chorar em um desencarne. Porque é espírita, então não pode chorar no enterro, né? Pode, não tem problema nenhum nisso, até porque é compreensível que essa pessoa vai para o outro lado, você vai ficar um tempo sem vê-la, né? Vai ficar sem um tempo, digamos assim, sem o contato direto com essa pessoa, mesmo ela estando lá viva, saudável, desencarnada, mas você sente, isso é natural, é humano, então não tem problema. O problema é quando esse choro se transforma em revolta, em desespero, clamando pela volta da pessoa. Tem pessoas que chamam, né, por aquele espírito, para que ele volte. E o que acontece? Isso perturba o espírito. Você vira uma espécie de obsessor daquele espírito, né? Porque você está atraindo ele mentalmente para o teu desespero. O desespero, gente, o desespero, a raiva, a revolta, a tristeza profunda, ela é como se você virasse um planeta com um grande campo vibracional, né? Então você atrai todo aquele peso, o desespero, a revolta, você atrai de outros espíritos e atrai daquele que desencarnou. Se aquele que desencarnou era uma pessoa muito saudável mentalmente e espiritualizada, ele vai sentir, porém ele não vai ser atraído por você, né? Ele vai se manter no lugar onde ele está. Se é um espírito já com tendência ao materialismo, à revolta, a tendência é que ele se aproxime de você. E aí ele vai ficar grudado ali espiritualmente, vai ficar acompanhando espiritualmente. E isso não é saudável nem para ele e nem para aquela pessoa, né, que entra em desespero pedindo a volta dele. Então o saudável é sempre você orar, é sempre você pedir, não que ele volte, não que ele venha falar com você. Alguns até inocentemente dizem assim: se a minha avó, se o meu pai pudesse vir me dar um sinal. Não peça isso. Você não sabe o estado emocional do seu pai, da sua avó, do seu tio, de quem quer que seja que desencarnou. Você não tem ideia de como ele está. Muitas vezes, gente, mesmo sendo espírita, com aprendizado, com conhecimento, desencarna e fica desesperado. Porque é o momento, é a experiência, e você não sabe o que tem lá dentro daquela mente, o que perturba aquela mente. Então, gente, não adianta ter carteirinha de espírita para dizer que vai ter um passe. Quando desencarnar vai ter uma escada rolante para você subir direto para o nosso lar. Isso não acontece. Isso não acontece. Então é necessário, quanto mais você lê, quanto mais aprende, melhor, né? Mas para o espírito o que manda é o seu estado mental. E o maior remédio e o melhor remédio que você pode dar para um ente querido que desencarna é a sua oração sincera, de amor, para que ele seja feliz, para que ele esteja feliz, para que ele se encaminhe. E outra coisa importante, muitas pessoas ficam preocupadas e dizem assim: Anderson, tal pessoa, tal ente querido desencarnou com uma doença muito grave, será que ele está lá doente? Será que ele já acordou? Né? Será que está sofrendo? Veja,
toda doença ela tem um prazo para acabar na espiritualidade, e o prazo quem manda é da própria mente daquele que desencarna. Muitos espíritos desencarnam e ficam adormecidos durante um tempo, que pode ser poucos dias, pode ser um mês, pode ser 2 meses ou até mais. Tá? Isso não é uma regra absoluta. Tem espíritos que desencarnam e saem totalmente conscientes na espiritualidade e vão embora e continuam fazendo suas funções, né? E alguns não. Isso depende muito da equipe que está lá do outro lado decidir o que é saudável para aquele espírito, né? E em questões da doença, a doença se vai, né, rapidamente, dependendo do seu estado mental. Um estado de revolta faz com que a doença perdure e ele fica sentindo os sintomas, ele não tem mais, mas ele tem a doença na mente, né? Já um espírito saudável mentalmente, muitas vezes se liberta e a partir do momento do desencarne é como uma borboleta que sai do casulo, já não sente mais nada e sai saudável. Então, gente, tudo é o estado mental. E o seu estado mental, o estado mental de quem fica é muito importante para ajudar. Então, se você compreende, aceita e ora saudavelmente, né? Não pedindo para ele voltar, mas pedindo para que aquele espírito se sinta feliz, sempre você vai estar ajudando. Então é isso que tínhamos para esse vídeo, meus amigos. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído. Muito obrigado por ficarem até aqui, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.